Há um mês atrás, eu saí do escritório e me encontrei com alguns amigos para um happy hour. O advogado gosta desse horário feliz, desse happy hour. E lá, a conversa foi sobre escritório. E com esses meus dois colegas, nós chegamos a um assunto muito interessante. Qual é o teu desejo de consumo como advogado? E aí, lá pelas tantas, nós não tínhamos bebido ainda, nós falamos ter um assessor ideal, um super estagiário, ou uma super estagiária. Um assessor, uma assessora que não erre, que seja rápido, que seja concentrada. Que, de preferência, e onde está o controle remoto? De preferência, se puder trazer o controle remoto para mim, alguém que não fique doente, que não fique grávida, e de preferência que não tenha muitos encargos sociais. E aí nós ficamos pensando, onde está o controle remoto? E ficamos pensando, será que existe esse assessor especial? Ou será que a palestrante levou o controle remoto embora? Como que é o nome dela? Não, tá. Sem imputação de culpa, né? E ficamos nós pensando, vejam que o formato TED é 18 minutos cravado, só que aqui, ó, sem o controle remoto, opa! Vamos aplaudir o controle remoto, pessoal. Agora sim. Então, estava ali aquele advogado pensando, um estagiário biônico, ciborgue, algo assim, que não tenha nenhum pecado. Fizemos o checklist, tem que ter uma redação boa, o advogado precisa escrever bem. Eu diria mais, é mais importante a advocacia você escrever bem do que você falar bem. Porque misericórdia, aquelas redações que, quando você tem que ler 2 vezes a petição ou parágrafo, é porque não está bem escrito. Então, quando você mostra para o teu colega, leia aqui, e ele tem que ler mais de uma vez, é porque a redação não está fluente. E aí, então, chegamos à conclusão que ele precisa ser rápido. Porque tem uma pesquisa de Harvard dizendo que 47% do nosso tempo, nós estamos divagando. Estamos no WhatsApp, estamos nas redes sociais, estamos no Instagram. E aí vem aqueles coaches e dizem que sucesso é ter foco. Jeff Bezos disse assim, sucesso é dizer não. E no meio dessa parafernália toda, dessa barulheira toda, isso foi uma indireta, né? No meio dessa parafernália, essa barulheira toda, nós temos que aprender a selecionar. Aí vem movimentos como minimalista, aí vem momentos como mineração de dados. E aí nós chegamos à conclusão que nós também queremos controlar. A sociedade de hoje, já dizia Michel Foucault, é uma sociedade disciplinar. Uma sociedade que quer controlar. A mãe quer controlar a filha, o marido quer controlar a esposa, o chefe quer controlar o estagiário. Michel Foucault chama essa sociedade de panóptica. Essa arquitetura é panóptica. Quando você fica numa posição proeminente para controlar todo mundo. As câmeras são panópticas. E a torre de Bentham, que está ali na imagem, é uma torre que dá uma sensação para o preso de que ele está constantemente vigiado. Eu adoro o WhatsApp. O WhatsApp você vê se a mensagem chegou, se a pessoa ignorou, se ela visualizou, se ela respondeu e qual foi a última hora que ela acessou o WhatsApp. Vocês querem controle maior do que o WhatsApp? Hoje nós já temos um outro tipo de controle, que é a sociedade sinóptica, que é quando estamos no computador. Todo mundo sabe onde você está agora. A tua esposa, teu namorado, tua namorada sabe onde você está. Sempre tem alguém te filmando, sempre tem uma selfie. Tudo que você digita no teclado vai para os cookies. E as empresas adoram o nosso cookie. Todo mundo quer ver o nosso cookie.
Para você baixar um aplicativo, você precisa autorizar alguém ver o teu cookie. E é por isso que as Big Techs são tão poderosas. Porque elas têm esse metadado, elas têm essa informação catalogada. E isso tudo facilita nesse mundo. Trazendo isso para as relações de trabalho, temos a hipervigilância. E como que se dá essa hipervigilância? Na pandemia, nós vimos o teletrabalho, a neurose de controlar. Só que daí as pessoas aprenderam a dar migué. O que é um migué? Finjo que eu faço alguma coisa, mas eu não faço. E, por outro lado, o empregador obstinado quer controlar tudo. Manda mensagem meia-noite, manda mensagem domingo, manda mensagem feriado. E aí nós temos um problema entre o migué e o ius variandi abusivo. Vejam vocês, até que ponto eu posso fazer cobranças fora do expediente? Imaginem a tua chefe, 11 horas da noite, saindo de uma pizzaria e dizendo assim, vou mandar uma mensagem para minha secretária. E aí o marido diz, mas é 11 horas da noite, hoje é quinta-feira. O coxo ainda nem está perdendo. Quinta-feira, 11 horas, você vai mandar a mensagem? Não, é só para eu me lembrar, porque se eu não mandar a mensagem, o WhatsApp para ela agora, eu esqueço. E eu quero mandar uma mensagem para ela, para avisar que eu tenho dentista depois de amanhã. Se ela não quiser, ela não precisa responder. Daí vamos para outra cena. A subordinada ali, acabou de deitar, vem aquele tarará, aviso de uma mensagem da tua chefe às 11 da noite. Claro que você pode pensar assim, não vou responder amanhã. Mas eu sou o tipo da pessoa que fico ali, não vou responder, não vou responder. Quando eu vejo é 2 horas da manhã, eu abro aquele negócio, vamos ver o que é a mensagem. Você não consegue relaxar. E nesse sentido, teve um julgado trabalhista. Essa empregada que tinha uma chefe obstinada por cobranças fora do expediente, pediu dano moral trabalhista. E o Tribunal de Minas Gerais disse o seguinte, improcedente ação, isso é uma prática comum do mundo corporativo. E se ela quisesse, ela respondia, e se ela não quisesse, ela não precisava responder. A reclamante recorreu para o Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Alexandre Belmonte reforma a decisão para dizer exatamente o contrário. Existe o uso e o abuso. Se não era para responder, por que enviar o WhatsApp para a sua subordinada? Eu adorei essa frase que está no acórdão. Se não era para responder, porque é a mania de controlar que nós temos. Vejam vocês que a inteligência artificial, como o próprio nome sugere, é eu imitar a inteligência neural do homem. Só que hoje os gestores de pessoal, eles estão invertendo a lógica. O que eles estão fazendo? Eles querem que o homem imite a máquina. Ele não tem mais domingo, ele é como uma geladeira que tem que funcionar de madrugada, na chuva, não pode ter TPM, não pode tirar férias. Inverteu-se a lógica. O empregado hoje tem que fazer o papel do super-herói. Um estresse crônico, síndrome de burnout, ansiedade, workaholic. E qual a razão desse pecado maior que a ansiedade e o workaholic? Perda de si mesmo, perda da vida social, e nós ainda temos um jeitão esquisito. A gente tem orgulho de dizer que trabalha bastante, né? Já notou isso? A gente enche a boca para falar, ontem fiquei até 10h30 da noite. Sábado vou ter que trabalhar. Como se fosse uma coisa assim, né, para envergonhar Domênico de Masi na sua tese. E aí nós percebemos que tudo isso faz com que nós possamos ter finalmente um assessor, um estagiário, que não tenha nenhum problema de dano moral, de TPM, de gravidez, de mau humor, de pausa. Podemos ter o ChatGPT. E o ChatGPT é justamente, vem dessa possibilidade de você conversar. Chatter, conversa, bot, robô.
Um robô que conversa e interage. E aqui eu pergunto para vocês aqui, quantos de vocês aqui já acessaram mais de uma vez o ChatGPT? Veja, mais ou menos um terço das pessoas. Se eu perguntar para vocês o ano que vem, 90% vai levantar a mão. É uma ferramenta disruptiva e veio para ficar. Ela imita a inteligência humana. Quando a OpenAI lançou, em 2 semanas, nós tivemos 100 milhões de usuários usando o ChatGPT. Uma tecnologia de ponta, que antes era própria só para umas empresas que gastavam muito de dinheiro, você pode gratuitamente agora pegar o teu celular e baixar gratuitamente o aplicativo do ChatGPT e começar a funcionar. E nesse sentido é disruptivo. E aí vejam vocês que o ChatGPT, eu posso falar para ele, redija um contrato de locação com os nomes das partes. Ele vai fazer isso em 1 minuto. Faça uma reclamatória trabalhista, onde o reclamante trabalhou nessa jornada, com esse intervalo, postulando dano moral decorrente de um assalto. Ele vai fazer em 2 minutos. Faça uma defesa, faça um recurso. Aí vocês vão dizer o seguinte, mas o judiciário tem preconceito com isso. Será que tem preconceito? Vocês conhecem esse homem que está ali na tela? Amigo de vocês? Vamos ouvir o que tem o presidente do Supremo Tribunal Federal para falar. Pode erguer um pouquinho? As 3 encomendas, por enquanto, pro bono, de pilotos de 3 propostas que me parecem possam ajudar o judiciário brasileiro. E eles prometem entregar. Eu não estou prometendo nada, e até sou um pouco cético, mas eles acham que me entregam. A primeira, que mudaria muito a vida nos tribunais, é um programa de inteligência artificial que seja capaz de, ao receber o processo, resumir o fato relevante, a decisão de 1º grau, a decisão de 2º grau e as razões de recurso. Isso facilitaria imensamente a vida de quem atua nos tribunais. A segunda encomenda, que eles dizem que são capazes de produzir um piloto em 8 semanas, foi a de um ChatGPT, portanto, uma inteligência artificial generativa, estritamente jurídica. Portanto, alimentado com a jurisprudência do Supremo, a jurisprudência do STJ e a jurisprudência dos tribunais estaduais, e que fosse capaz de fazer um esboço de decisão com aquelas informações, evidentemente, tudo sob supervisão direta do juiz competente e responsável, o que também poderia, eventualmente, facilitar a... Não é bobo. ChatGPT vai facilitar muito a vida dos juízes. Se os juízes já não liam muito as nossas peças, agora vão ler menos ainda, porque o ChatGPT vai dar tudo mastigado. O que eu estou tentando dizer? Eu estou tentando dizer que essa ferramenta pode ser um baita de um assessor, com várias vantagens que nós temos, mas nem tudo são flores. Graças a Deus ela tem pontos negativos, senão nós estaríamos dizendo, sim, onde que nós entramos nessa história? E ela tem sim alguns pontos negativos. Ao contrário do Google, ela não apresenta fontes, ela está desatualizada até 2021. Quando ela não sabe a resposta certa, ela nunca te deixa na mão. Lembra que eu falei, assessor perfeito dos sonhos, nunca te deixa na mão. Só que aí ela faz uma alucinação. Esse é o termo que a informática está usando. Alucinação dos chatbots. Ela inventa. Onde morreu Ayrton Senna? Agora eles corrigiram, mas antes você perguntasse para o ChatGPT onde morreu Ayrton Senna, eles falaram, morreu em Interlagos. Porque o cruzamento do Big Data deles, o acervo, leva a crer que possivelmente foi em Interlagos. Um desavisado vai pôr isso e vai errar feio. Se você falar assim, cite uma jurisprudência do TST com esses casos, ele vai pôr uma jurisprudência. Uma jurisprudência que não existe, um processo que não existe. Ele vai alucinar. Então, muita moderação. É um super assessor,
mas que reproduz ideologia, porque ele trabalha em cima do Big Data que ele tem subjacente, é um poder, porque direciona a pesquisa, mas nós temos desafios. Dominar essa ferramenta. Assim como os índios, quando viram a primeira vez uma máquina fotográfica e falaram, essa máquina vai roubar a nossa alma. Ou assim como no século XIX, século XVIII, as pessoas quebravam as máquinas de tear mecanizado, o ludismo, achando que isso ia acabar com o desemprego. Nós temos que hoje olhar para essa ferramenta e aprender a saber perguntar. Não adianta você perguntar, você conhece o Mário, o Palmeiras tem campeão mundial, o Curitiba está em último lugar. Não adianta fazer esse tipo de pergunta. Você tem que aprender, e hoje tem cursos para você aprender a perguntar, a checar, a filtrar. Um dos maiores desafios desta nova modalidade disruptiva de comportamento passa por nós, que é a regulação ética. Isso vai depender de nós, advogados, conectados. A União Europeia hoje já está se vendo maluca para regulamentar eticamente esta nova ferramenta disruptiva. A métrica transparente. E aí vem, então, novos problemas. Vejam essa notícia que saiu no Migalhas, está ali o número do processo, Vara Civil de Bauru. Um médico, vejam os novos problemas jurídicos que estão surgindo para nós, e que pode chegar no teu escritório. Um médico colocou seu nome no ChatGPT, na verdade no Bing, da Microsoft, que é um concorrente, e dizia se ele respondia a algum crime. E o chat disse, sim, esse médico responde o crime de assédio sexual. Só que, na verdade, esse médico é do Conselho Regional de Medicina e era o médico que estava apurando um caso de assédio sexual. Imagine agora você como conselheira da OAB, apurando casos, e o teu nome ali vai sair meio sem querer, não como alguém que está investigando, mas como o próprio investigado. Novos problemas, dano moral, obrigação de fazer para retirar imediatamente essa informação, discriminação genética. Vejam, decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Apropriação de informações genéticas gera riscos. Imagine o laboratório Isengard aqui, vendendo informações para as seguradoras. Aí eu sou um corretor de seguro, quando eu vou fechar um seguro com você, e eu tenho em mãos essa informação privilegiada, que você é suscetível de câncer, suscetível de alguma anomalia genética, eu nem vou fazer o seguro com você, ou vou fazer bem mais alto, porque eu tenho acesso a essa informação privilegiada. Vejam, senhores, como novos problemas em face desse controle digital estão surgindo para nós. E aí o que fazer? O medo que bate na nossa porta é o medo de nós chegarmos no estágio mais avançado da inteligência artificial, a superinteligência artificial. E quando chegarmos nesse estágio, acontecerá aquilo que Yuval Harari falou, esse historiador israelense, que começou a fazer sucesso num TED. Era um TED um pouco mais silencioso, mas ele começou a fazer sucesso num TED. Ali que começou Yuval Harari. Depois ele escreveu Sapiens, e hoje ele é a maior referência nesse assunto. E ele diz, uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050, a dos inúteis. São pessoas que não serão apenas desempregadas, mas que não serão empregáveis. Ele fala que, num futuro breve, teremos algoritmos superiores e nós vamos tornar tão dependentes desses algoritmos que quando a gente acordar, mais ou menos que nem Alexa, Alexa, bom dia, qual a temperatura? Alexa, vai chover? Só que Alexa é uma analfabeta perto do que está por chegar em inteligência artificial. E nós vamos ter tanta dependência, algo como o GPS.
Tem pessoas que quando saem e tiram o seu carro da garagem para andar 7 quadras, e eu não estou falando de vocês, amigos nossos, para andar 7 quadras ligam o GPS, porque não conseguem mais pensar com o nosso processamento de dados. O GPS é mais eficiente, e assim será o algoritmo superior. A dependência que nós vamos ter deles vai ser nesse sentido, e aí o desemprego é inevitável. Para finalizar, geralmente quando a gente fala assim para finalizar, e dá um pouco de silêncio. Para finalizar, o ChatGPT vai tirar emprego do homem? Vai. Vai tirar o emprego do homem. Não há emprego para todo mundo. O relatório da McKinsey, até 2030, 800 milhões de pessoas vão perder emprego e 350 milhões de pessoas vão ter que mudar de áreas. Eu tenho muitos amigos que viraram dono de restaurante, viraram pescador do Pantanal, que abriram um estúdio, sei lá. Os empregos mais ameaçados são aqueles das tarefas repetitivas. Agora, a notícia boa para terminar, né, meu presidente Noronha? Tem que terminar com a notícia boa, por favor. O ChatGPT vai tirar o teu emprego? Depende. Se a tua tarefa for repetitiva, operacional, vai tirar e rapidinho. Agora, se você tiver como diferencial aquilo que a máquina não pode fazer, que é o teu carisma, a tua opinião crítica, a simultaneidade de inteligências aplicadas, a tua interdisciplinariedade, aí você vai estar mais valorizado. Eu quero terminar dizendo que nós vivemos uma época, veja esse livro ali, Por que pela primeira vez filhos têm QI inferior ao dos pais? É a primeira vez, meu amigo Corona, que os filhos são mais burros do que nós. Porque filho sempre é uma versão melhorada dos pais. Mas pela primeira vez nós somos melhores do que os nossos filhos. Porque esta geração do copia e cola, que fica no videogame o dia inteiro, e no tic-tac, tic-tac ou TikTok? TikTok, e kkkk, e kkkk, não pesquisa, não pensa, essa está fadada. Nós precisamos nos reinventar. A inteligência artificial não é ela ou eu, mas é ela e eu. E aqui eu encerro com uma frase de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, que foi o presidente dos Estados Unidos em plena guerra da secessão. E ele disse, se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando o meu machado. Assim é quando vamos para uma audiência e que temos que nos preparar. Assim é que nós temos que nos preparar para essa tecnologia. Mas não se enganem, machado é machado, e Alexa nunca vai se apaixonar por você. Eu os aguardo nas redes sociais, no meu podcast que eu lancei ontem, e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado e bom congresso.